Então, capítulo 5, hoje, a visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então já está aí na tela de vocês, Apocalipse 5:1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, então não existe dúvidas com relação a isso. A gente viu semana passada, Apocalipse 4:13, e esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. Então o próprio Deus Pai estava sentado ali. E João, ele vê na mão dele, na mão de Deus, um livro escrito por dentro e por fora. Então quando ele fala, se refere a livro, é um rolo escrito por dentro e por fora. Então vamos lá, um livro. O que eu trago de referência a respeito disso? Lá em Ezequiel, ele também vai ter uma visão de um livro, a visão do rolo de um livro. Então olhei e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim, a mão, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ais, muito semelhante a esse livro que o Senhor Jesus vai abrir, e a gente vai acompanhar a partir da semana que vem. Isaías capítulo 29, 11 e 12, aqui já falando um pouquinho sobre a falta do desejo de aprender a palavra, mas que tem a ver também um pouquinho com isso aí. Para vocês, toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado. Se derem o livro a alguém que sabe ler, dizendo: leia isto, por favor, ele responderá: não posso, porque está selado. E se derem o livro a quem não sabe ler, dizendo: leia isto, por favor, ele responderá: não sei ler. Hoje também muitas pessoas não têm esse desejo de aprender a palavra, muito menos o livro de Apocalipse ou sobre as profecias bíblicas. Daniel capítulo 12, versículos 4 e 9. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Outras traduções trazem a ciência, o conhecimento se multiplicará. Ele respondeu, versículo 9,
siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, não havia mais profecias para Daniel a partir de então. E agora elas são reveladas a nós por meio do livro de Apocalipse, o livro da revelação. Ainda dentro do versículo 1, ele diz que esse livro, que está escrito por dentro e por fora, ele está de todo selado com 7 selos. E aqui estão, figuradamente, os 7 selos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? 7 selos, um livro que está fechado e que ele vai começar a ser aberto. Apocalipse 6:1 aqui é só para a gente configurar essa questão da abertura dos selos. A gente vai ver semana que vem, inclusive, apenas o versículo 1 e 2 de Apocalipse 6. Então está aqui o versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, eu ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, vem. Versículo 2 agora de Apocalipse 5, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Esse anjo forte não há nenhuma referência a ele, de quem seria esse anjo forte aí? Lá em Salmos, por exemplo, lá em Salmo 103, versículo 20 e 21, vai falar que os anjos são ministros de Deus. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens, ele obedecem à palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Um anjo que está nominado lá em Daniel é o anjo Gabriel, como a gente vê aqui, Daniel 8, 16 e 17. Eu ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai, e que gritou assim, Gabriel, explique a visão a esse homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse, filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim, ou seja, a nossa era. Muito próximo disso nós estamos. Então, a primeira interpretação a respeito desses 2 versículos, aí vocês deixam a Bíblia aberta de vocês, então vocês não têm como se perder, tá? Versículo 1 e 2 somente. O que os autores, os comentaristas falam? A respeito do livro, literalmente rolo, a única forma de livro conhecida naquela época. Este seria um pergaminho enrolado, fechado com selos. Simboliza os mistérios de Deus. Um volume descrevendo os seus planos, propósitos e obras. Selado com 7 selos. O número de selos sugere que o livrinho era um testamento, conforme os costumes da época. O testamento cerrado era executado depois da morte do testador, perante as 7 testemunhas que o selaram. Abria-se, lia-se e cumpria-se aquilo que o testamento dispunha. Há a aparente ligação com Ezequiel 2, que a gente leu aqui. O conteúdo do rolo trata do futuro julgamento e da herança dos crentes em decorrência da morte de Jesus Cristo. O plano divino já tinha sido feito de maneira irrevogável. Quebrando-se os selos, prontifica-se para o desenrolar dos acontecimentos. Só Cristo controla e dá significado à história. É o primeiro autor. Vamos ao segundo. Livro escrito. O livro foi escrito por dentro e selado com 7 selos, que devem ser abertos antes que o conteúdo que está nele seja revelado. A respeito, indicam que o tempo da angústia de Jacó está para começar, o que rapidamente levará à conclusão do que deve ser feito. E a respeito do anjo forte, um dos comentaristas diz que é provavelmente Gabriel, como evidenciado pela aparição de Gabriel a Daniel. Tá? Essa é a leitura que a gente fez aqui.